Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui para esse estudo aqui dessa quarta-feira, dia 24 de 1 de 2024. Bom, a gente vai começar lendo aí um texto de Romanos, capítulo 5, versículos 8 a 11. Tem na colinha dos irmãos aí. Se os irmãos quiserem abrir a Bíblia, fiquem à vontade. Se quiserem ver na colinha, os versículos estão aí no começo do texto, tá bom? Romanos, capítulo 5, versículos 8 a 11. Inclusive, na lauda que os irmãos têm em mãos, esses versículos eles estão grafados, eles estão destacados de uma forma para a gente ter uma melhor ideia, né, dos pontos principais dele. Vamos ler. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A gente vai falar nesse estudo sobre alguns aspectos da expiação de Cristo. Nós sabemos que Jesus morreu por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados, e nós fôssemos então reconciliados com o Pai e recebermos a dádiva da vida eterna. Mas eu gostaria de entrar aqui em alguns pormenores para que nós venhamos afirmar o que nós já sabemos a respeito disso e ampliar um pouco o nosso conhecimento a respeito dessa temática. Os tópicos aqui serão sobre, a gente vai conceituar o que é expiação, depois a gente vai falar sobre o tipo da expiação de Cristo, depois os efeitos da expiação de Cristo e, em quarto lugar, a causa motora da expiação de Cristo. Tem alguns outros pontos aí, mas não é o nosso propósito falar sobre eles nessa ocasião. Começando o primeiro ponto sobre o conceito de expiação, está aí na lauda dos irmãos, os irmãos podem acompanhar. Alguns autores ressaltam que o uso real da palavra expiação em seus originais revela uma gama muito mais complicada de possíveis significados no contexto do Antigo Testamento, incluindo limpar, remover, purificar, descontaminar, cobrir, esfregar e resgatar. Mas para o nosso propósito, tomemos os significados mais usuais, que são cobrir ou ocultar. Daí podemos então entender que expiação tem um significado de cobrir ou de ocultar alguma ofensa com o objetivo, com fins de promover a reconciliação de pessoas ou de partes que estavam em inimizade, que eram adversários, que eram inimigos. Portanto, o termo tem o sentido de cobrir, de ocultar, de limpar, de remover uma culpa de alguém em relação a outro, com o objetivo de um apaziguamento, de uma reconciliação entre partes que eram inimigas, entre partes que eram adversárias. Mas algo precisa ser dito ainda a respeito disso. É que o ato da expiação, ele ocorria quando a parte ofensora pagava a parte ofendida mediante um sacrifício, um castigo ou alguma outra ação, conforme estipulado pelo ofendido. Isso é, o preço ou o tipo de ação, de castigo ou sacrifício, era estipulado pela parte ofendida. A parte ofendida precisava estipular ou então aceitar o que lhe estava sendo oferecido para a reparação do dano, do agravo, da ofensa, da dívida, visando então a reconciliação entre as partes. E no que diz respeito ao pecado, o agravo feito a Deus,
É ele quem diz quais são os termos do acordo, qual é o sacrifício, a prenda, a oferta que lhe será aceitável. E aí nós temos mais alguns textos, né, o de Deuteronômio 24 e 16, de Ezequiel 18 e 20, e de Levítico 17 e 11, onde a gente pode entender um pouco sobre esses termos. Deuteronômio 24 e 16 diz: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. O texto de Ezequiel 18 e 20: a alma que pecar, essa morrerá. E o de Levítico 17 e 11: porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Que os irmãos podem olhar para cá, por favor, porque a gente vai tratar um pouco disso. Trazendo esses versículos para o conceito de expiação, que é o nosso interesse nessa parte do estudo, a parte ofendida, Deus, ele determinara que só havia um tipo de pena para a transgressão. Qual era? A morte do próprio transgressor. O transgressor, ele precisava morrer. Mas é importante dizer a essa altura que a morte do transgressor, ela não implicava ou ela não tinha efeito expiatório, de expiação, mas da sentença aplicada. A expiação, no caso, para não correr o risco de usar uma linguagem jurídica errada, seria uma outra lei que possibilitaria a remissão do transgressor. Entretanto, tanto na sentença legal, aplicada diretamente ao transgressor, quanto na outra lei que possibilitaria a remissão do transgressor, a exigência essencial era a mesma. Era que deveria haver uma sentença de morte. Vida precisa ser entregue. Sangue precisa ser derramado. Os irmãos entenderam até aqui? Os irmãos estão compreendendo? Quando alguém transgredia, ele precisava morrer. Ele tinha que derramar o seu sangue pela culpa que ele havia adquirido. Mas isso não tinha efeito expiatório. Isso era a sentença legal que estava sendo aplicada. Só que aí existe também, na jurisprudência, podemos dizer assim, de Deus, uma outra lei para que pudesse expiar a culpa, mas que essa outra lei também implicava em sentença de morte. Esses são os termos de Deus. Porque diz em Romanos 3, 23, o salário do pecado é a morte. Essa é a sentença legal. Mas o dom gratuito de Deus, isto é, a lei que possibilitaria a anulação da sentença legal, é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí os irmãos têm esse ponto aí, pergunta 152 do Catecismo Maior de Westminster, que diz: o que todo pecado merece da parte de Deus? Resposta: todo pecado, até mesmo o menor deles, sendo contra a soberania, a bondade, a santidade de Deus e contra a sua justa lei, é merecedor da sua ira e maldição, tanto na vida presente como na vida por vir, e não pode ser expiado, senão pelo sangue de Cristo. Todo pecado merece ser punido com ira e maldição, e não pode ser coberto, não pode ser ocultado, não pode ser expiado, senão pelo sangue de Cristo. E agora a gente vai entrar no segundo ponto, no tipo da expiação de Cristo. O que dizia essa segunda lei que possibilitava a remissão do transgressor da sentença legal, mas que não abria mão da exigência condenatória essencial que era a morte? Como é que isso era possível? Só havia uma forma: o autor da transgressão precisava ser substituído. Alguém precisava receber a sentença de morte em seu lugar. É por isso que a expiação de Cristo, ela é chamada de substituição penal ou vicária.
Esse é o tipo da expiação de Cristo. É uma expiação substitutiva, também chamada de expiação vicária. E recapitulando aqui, e ampliando um pouquinho mais o que foi dito até aqui, os irmãos, não está aí, tá, irmãos? Quando tiver, eu vou avisar. Os irmãos lembram que no conceito de expiação, nós falamos que a expiação, no âmbito geral, quando feita entre partes humanas, ela podia ou não ser feita pela parte ofensora através de um sacrifício, de um castigo ou alguma outra ação, desde que o ofendido aceitasse. Pois o ofendido é quem estabelecia o que deveria ser feito, ou ainda se aceitaria o que o ofensor estava propondo, com fins expiatórios. Agora, o irmão pode estar na lauda dos irmãos. No caso que estamos tratando, que tem caráter específico, pois as partes não são iguais, Deus, o ofendido, estabelece que o transgressor não tem condições de reparar o dano feito para fins expiatórios. Isto é, o transgressor não possui recursos por si mesmo ou em si mesmo para satisfazer as exigências. A única coisa que resta ao transgressor, por si mesmo, é receber a justa sentença e ser condenado. Mas aí, como a gente falou, surge a outra lei, a lei da expiação substitutiva, onde Jesus toma o lugar que era nosso, onde Jesus sofre a pena que era nossa, ele é condenado em nosso lugar para fins de expiação da nossa culpa. Continuando na lauda dos irmãos, e às vezes surge uma pergunta: não seria possível um outro mediador, um outro fiador, um outro substituto que não fosse Jesus? Os irmãos já pensaram nisso? Poderia ser um outro? Pergunta 38 da confissão, aliás, do Catecismo Maior de Westminster. Ele nos traz uma luz sobre isso. Quando pergunta, por que era indispensável que o mediador fosse Deus? E a resposta diz, era indispensável que o mediador fosse Deus para que ele pudesse sustentar a natureza humana e guardá-la de ser subvertida pela ira infinita de Deus e pelo poder da morte, para que pudesse tornar válido e eficazes o seu sofrimento, obediência e intercessão, e para que pudesse satisfazer a justiça de Deus, obter o seu favor, adquirir um povo exclusivo e conceder a esse povo o seu espírito, derrotar todos os seus inimigos e conduzi-los à salvação eterna. Tem muita coisa nessa sentença para a gente explicar. E a forma mais simples de explicar é dizer que, de fato, é tanta coisa, as exigências de Deus eram tantas, que criatura nenhuma poderia dar conta dessa tarefa de substituir-nos como Cristo fez. Aqui tem um comentário de um comentarista que faz esse comentário da confissão do Catecismo Maior de Westminster, Johannes Gerhardus Voss. Ele levanta duas perguntas e as responde a respeito disso. Primeiro, por que um ser humano mortal como Moisés, Davi ou Paulo não poderia ser mediador e salvar a raça humana do pecado? Por que Paulo não poderia? Por que Moisés não poderia? Por que um outro homem não poderia? A resposta é: todos os seres humanos normais são pecadores por natureza. E por isso não estariam qualificados para a obra de salvar outros do pecado. Aqueles que em si mesmo carecem de salvação não podem realizar a salvação de outros. Lembra que a gente falou anteriormente? Na jurisprudência divina, um transgressor não pode expiar sua própria culpa, quanto mais a culpa dos outros. E como todos os homens são transgressores, isto é, por natureza, algo impossível. Mas o comentarista ele levanta uma outra pergunta, e uma pergunta um pouco mais complexa. Tá aí, os irmãos têm aí também em mãos. Por que é que Deus não poderia, por meio de um milagre, providenciar um ser humano sem pecado, assim como foi Adão antes da queda,
para atuar como mediador e nos reconciliar com Ele? A resposta que o comentarista dá é essa: mesmo um ser humano sem pecado, se meramente humano, ele não seria capaz de suportar a ira e a maldição de Deus como Cristo fez. Era necessário que o mediador fosse Deus para que pudesse sustentar e apoiar a sua natureza humana em suas tentações e sofrimentos. Pode olhar para cá, por favor, irmãos. Essa pergunta levanta a questão: e se Deus criasse um novo Adão? Porque Adão, ele não tinha pecado. E existia em Adão a possibilidade de não pecar. Mas o ponto é esse: se o primeiro Adão, no paraíso, ele não conseguiu realizar a tarefa tão simples, que era somente não comer do fruto de uma única árvore, quanto mais de cumprir a tarefa infinitamente mais complexa que Jesus cumpriu. Então, uma outra criatura, mesmo como Adão, ela falharia na tarefa, na responsabilidade que Cristo tinha, na verdade, na graça que Cristo tinha de expiar, né, de fazer um sacrifício expiatório. E algo aqui para a gente pensar, está aí nos irmãos, tem até uma cabecinha aí que está colocado aí. A agonia de Jesus no Getsêmani, onde seu suor se transformou em gotas de sangue com o prenúncio que estava lhe aguardando, não era necessariamente por causa dos açoites, não era por causa da coroa de espinhos, não era por causa dos cravos em suas mãos e pés, não era. Os irmãos estão lembrados que Jesus, quando vai para o Getsêmani, ele vai fazer a sua oração, né, ele prenuncia aquilo que vai acontecer com ele e diz que o suor dele se transforma em gotas de sangue. Aquelas gotas de sangue que Jesus estava tendo, devido à agonia que ele sabia que ia começar dentro de poucos minutos, não era necessariamente pelo sofrimento que ele ia ter físico, tá bom? Tinha algo mais, havia algo acontecendo, pode continuar na leitura aí, dos bastidores espirituais que nós não temos a mínima ideia. Jesus estava recebendo, naqueles momentos finais, o peso da ira de Deus Pai sobre si pelos nossos pecados. Inclusive, isso é importante, ele que sempre esteve com o Pai, em uma união de amor inseparável e eterna, o que parece é que no momento em que a ira de Deus estava sendo derramada sobre ele, aquilo que estava acontecendo nos bastidores, ele ficou só. Porque ele mesmo diz: Deus meu, por que me desamparaste? Uma criatura, irmãos, poderia talvez até suportar os sofrimentos físicos que Jesus sofreu. Porque a gente tem conhecimento de muitos mártires da própria igreja que sofreram muito por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Mas o que estava acontecendo nos bastidores, no mundo espiritual, criatura alguma, nem mesmo os anjos iriam suportar. Porque a gente precisa ter certeza de uma coisa: a expiação de Cristo, ela não foi uma encenação, nem em seus pontos positivos, aquilo que ele alcançou por nós, nem em seus pontos negativos, aquilo que ele sofreu por nós. Por isso a gente falou na pregação de domingo aí que precisaria ser Deus, né? Que um homem não poderia, ou criatura alguma, poderia cumprir essa tarefa, né, que Jesus assumiu para fazer a vontade do Pai, morrendo uma morte substitutiva. Recapitulando aqui o que nós vimos até aqui sobre o conceito de expiação. Expiação é cobrir, é ocultar um agravo mediante o cumprimento de alguma exigência da parte do ofendido. É o que a gente viu no conceito. Nós vimos também sobre o tipo de expiação de Cristo, que ela é uma expiação substitutiva ou expiação vicária, porque nós ou nenhuma outra criatura jamais poderia cumprir as exigências legais
que a expiação nos termos que o ofendido Deus prescrevera e estabelecera. Agora nós vamos passar para o próximo ponto e vamos falar sobre os efeitos da expiação de Cristo. E nós vamos falar sobre dois, e é óbvio que existem muitos outros, porém eu entendo que esses outros, eles são desdobramentos dos dois que nós iremos apresentar aqui. No texto aí, na lauda dos irmãos, tem: da expiação de Cristo, o que podemos dizer é que ela não somente removeu a culpa, nos livrando da ira justa de Deus, mas ela também, irmãos, ela proveu reconciliação com Deus. E isso são duas coisas completamente diferentes. Sabe por quê? Porque não necessariamente uma dívida paga, ela remove a inimizade. E principalmente quando é um fiador que paga a nossa dívida. Aí o normal é que a gente fique com dois inimigos, né? É aquele que a gente devia e aquele que ficou como fiador. Então são duas inimizades. Porque suponhamos que a pessoa a quem nós estávamos devendo recebeu de um outro o valor referente ao que estávamos devendo. O valor foi pago, a pessoa foi ressarcida conforme aquilo que lhe era devido. Mesmo assim, ela vai continuar nos olhando como caloteiros, né, continuando com uma disposição a respeito de nós. Porém, a expiação de Cristo, ela nos concede justamente o oposto no que concerne a isso. A dívida, ela tanto foi paga, ela tanto foi satisfeita, nós não devemos mais nada em relação a ela, e, portanto, o castigo justo de Deus não está mais sobre nós, mas ela ainda nos coloca de novo em relação de amizade com Deus, como se jamais nós o tivéssemos devido coisa alguma. Tudo foi coberto. Tudo foi ocultado. Grosso modo, esses são os efeitos da expiação de Cristo. Não foi somente tirado a culpa para que a sentença fosse aplicada, mas também nós entramos em um relacionamento de amizade com Deus. Tá bom? E agora o terceiro ponto, a causa motora da expiação. Às vezes se fala da causa motivadora da expiação como se estivesse no amor compassivo de Cristo pelos pecadores. Com essa maneira de tratar o assunto, tem-se às vezes a impressão de que Deus é um Deus colérico, que procura a destruição do pecador. Mas o Cristo amoroso se interpõe e, ao custo de sua própria vida, salva o transgressor. Cristo então recebe a glória e Deus fica esquecido, despojado de sua honra. A Escritura aponta a causa motivadora da expiação, o bom prazer de Deus em salvar pecadores por uma expiação substitucional. Tem as referências. Esse bom prazer não deve ser considerado como alguma escolha arbitrária de Deus. Está mais em harmonia com a Escritura dizer que foi o bom prazer de Deus em salvar pecadores por uma expiação substitucional, se encontra no seu amor e na justiça. Foi o amor de Deus que forneceu aos pecadores um meio de escape, e foi a justiça de Deus que requereu que as exigências da lei fossem satisfeitas, para que ele fosse justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deixa eu tentar explicar isso daqui. Eu não sei se os irmãos já ouviram alguns pregadores, isso não é muito comum de acontecer, mas eu já ouvi e acontece. Muitas vezes, principalmente esses pregadores que floreiam muito as mensagens, como se o homem tivesse caído e a ira de Deus fosse derramada sobre ele, e do céu Jesus olha para essa situação e se compadece dos homens e se oferece para vir morrer em nosso lugar. É isso que está querendo dizer aqui. Que muitas pessoas pensam nisso. E dessa forma, a glória do Filho, ela é exaltada, mas o Pai fica esquecido quando se tem esse posicionamento. E a causa motivadora da expiação não foi isso. A causa motivadora da expiação foi o beneplácito
do Pai, quando ele decidiu salvar os pecadores através de uma morte substituta. Por quê? Porque aqui estão envolvidos dois atributos de Deus que a gente não pode colocá-los de forma separada. Enquanto a justiça de Deus, ela requeria que houvesse uma sentença, como a gente viu, a alma que pecar essa morrerá, o amor de Deus proveu um escape, um substituto, que, como nós vimos, tinha que ser o seu próprio filho. Então, para que a gente entenda bem essa doutrina, isso precisa ficar claro, porque tem muita gente que pensa da forma como a gente colocou, e como aqui o autor, retirado aqui de um livro, essa parte da sistemática de Berkhoff, coloca que muita gente pensa que não, né? Faz aquele floreio na mensagem e acha que estava tudo fora do controle e o homem caiu e Jesus disse, não, eu vou lá e vou salvar, resgatá-lo dele, quando na verdade era propósito do próprio Deus, através da sua soberania, através do seu amor, também considerando a sua justiça, prover uma salvação através do seu próprio Filho. Tá bom? Vamos aqui finalizar e recapitular. O que é expiação? Recapitulando, é o último ponto. Recapitular. Expiação é o ato de cobrir ou ocultar uma ofensa através de uma oferta, de um sacrifício ou alguma ação estipulada pela parte ofendida, tendo por objetivo a reconciliação entre ofendido e ofensor. Em segundo, visto que o homem, nem qualquer outra criatura, poderia expiar a transgressão feita contra Deus, se fazia necessário que alguém substituísse o homem e carregasse sobre si a culpa deste. E só o Filho de Deus poderia executar essa tarefa. É por isso que a substituição de Cristo é considerada uma substituição vicária, porque ele tomou o lugar que não era dele, para que a parte ofendida ficasse satisfeita e assim cobrisse o agravo da parte ofensora. Em terceiro, os efeitos primários da expiação substitutiva de Cristo foram a remoção da culpa e, portanto, o livramento da ira santa e justa de Deus, e ainda a reconciliação com o próprio Deus. Nós não somente estamos livres da culpa do pecado, quanto estamos em um relacionamento de amizade com o Pai. E a causa motora da expiação foi o beneplácito, a boa vontade de Deus em salvar pecadores através de uma expiação substitutiva. E esse beneplácito está arraigado no próprio caráter, na própria natureza de Deus, pois a sua justiça requer a pena máxima pela transgressão, e o seu amor nos proveu um substituto que estivesse à altura de cumprir a pena máxima e, através disso, ainda sair vitorioso, nos conferindo também a vitória. E a aplicação? Porque tudo tem que ter uma aplicação, né? O que a gente faz com o que a gente sabe? Isso nos deve levar mais a amar a Deus, ao Deus triuno, a buscá-lo mais e a confiar mais nele. Nós não fomos somente livres da culpa, nós estamos em um estado de amizade com Deus. Agora imagine você ser amigo de um superstar, ser amigo de um craque, né, de futebol, ser amigo de um ministro da Suprema Corte. Às vezes a gente quer esse tipo de amizade, e às vezes a gente admira quem tem esse tipo de amizade, né? Olha, é amigo de fulano de tal. Mas nada disso, dessas amizades, são relevantes quando a gente entende que Jesus nos deu o status de amigos de Deus. Quem pode mais do que Ele? Quem está acima dele? Quem é mais sábio do que Ele? Quem ama como Ele? Então aproveitemos todos os benefícios da expiação de Cristo. Amém.